Kaivalya, libertação, Moksha, dissolução, Kevala, integração, Mukti, desapego, Turiya, realização, Jivan Mukti, solidão, Apavarga, salvação, Laya, recolhimento, Tattva, isolamento, Advaita, emancipação, Samadhi, união, Amanaska entrega total a Ishvara. e Yoga. Como os gunas, os atributos da matéria, não têm mais nenhuma finalidade a satisfazer ao Atma, a alma, eles se reduzem ao Prakriti, a própria matéria. Isso é a libertação. O Atman resplandece em sua própria natureza primitiva, como consciência pura. Para entender Kaivalya, precisamos primeiro explicar alguns aspectos importantes. Yoga é uma prática espiritual. Parece óbvio, mas essa prática consiste em se perceber como espírito. Para o yogi, o ser integral consiste de corpo, mente e espírito. Essa prática é para harmonizar o corpo, para tranquilizar a mente e perceber, assim, o espírito. O yogi entende que vivemos num ciclo de encarnações. Nascemos, vivemos e morremos. Sua aspiração é sair deste ciclo de reencarnações, se libertar. Esse é o sentido de Kaivalya. Sua primeira fase é perceber-se isolado do corpo. Assim a mente percebe o corpo. Segunda fase, perceber aquele, o espírito, que percebe a mente pensante. Terceira fase, ser aquele que percebe o percebedor. Quando o yogi faz suas práticas, para ele, na hora da morte, não tem dificuldades em se desapegar do corpo. O difícil mesmo é o desapego à mente. Sua mente, mesmo desencarnado, fica ainda com dúvidas, desejos, medo, raiva, instabilidades, pois a mente lhe diz que ele é espírito, mas ainda é a sua mente a lhe pregar peças. Por isso se diz que está na subconsciência, pois o espírito, o Atman, não tem mais necessidades ou desejos e medos. As armas não podem ferir a alma, o fogo não pode queimá-la, a água não pode molhá-la, nem o vento ressecá-la. A alma é invulnerável, não se pode queimar, molhar ou ressecar. A alma é imutável, tudo permeia, está perenemente tranquila e inamovível, a mesma eternamente. Assim está na Bhagavad Gita. O processo então consiste em desapegar-se da mente para ser. Libertar-se da mente, dissolver-se no infinito, unir-se, entrega total a Ishvara, não ver mais sentido em voltar para a roda de reencarnações, samsaras. Na Bhagavad Gita, Krishna diz que é possível transcender a matéria, os gunas, com a verdadeira prática do espírito, deste modo. Disse Arjuna: Ó Senhor, que sinais distingue o homem que transcendeu os três modos? Qual é seu comportamento? Como ele se eleva para além dos três atributos? Disse Krishna: Arjuna, aquele que não tem aversão à presença dos gunas, iluminação, atividade e ignorância, nem deplora sua ausência, que permanece como alguém que não se preocupa, sem ser perturbado pelos três modos, percebendo que apenas eles operam em toda a criação, que não tem a mente oscilante, mas está sempre presente e concentrado no eu, que não é afetado pela alegria e pela tristeza, pelo elogio e pela censura, seguro em sua natureza divina, que contempla com olhar equânime um torrão de barro, uma pedra e o ouro, que tem a mesma atitude diante do que é agradável ou desagradável, nas pessoas e experiências, que tem a mente firme, que não se deixa influenciar pelo respeito ou pelo insulto, que trata da mesma forma o amigo e o inimigo, que abandona todas as ilusões de autoria pessoal. Esse é aquele que transcendeu os três atributos. Mas não é só isso. Krishna ainda complementa a parte fundamental da prática toda nos versículos seguintes. Aquele que me serve com devoção invariável transcende os gunas e qualifica-se para tornar-se Brahmana. Pois eu sou a base do infinito, imortal, indestrutível, e do Dharma eterno e da bem-aventurança pura. O praticante que percebe o motivo da sua devoção, amor incondicional, se desapega de toda a matéria e seus desejos,
e se transforma na própria divindade. Como diz na Bíblia, eu e o Pai somos um. A prática espiritual requer uma percepção diferente do que é material. Requer que se vá além do corpo e da mente. Mas como é essa percepção? É o que veremos ou tentaremos absorver com alguns mestres que alcançaram ou pelo menos chegaram perto de alcançar Kaivalya. Canção da alma. Não sou ego, nem razão. Não sou mente, nem pensamento. Não posso ser ouvido, nem posto em palavras. Nem posso ser captado pelo olfato ou pela visão. Não sou encontrado na luz ou no vento, na terra ou no céu. Sou a consciência e a felicidade encarnadas, o êxtase do bem-aventurado. Não tenho nome, não tenho vida, não respiro sopro vital. Nenhum elemento me moldou, nenhum envelope carnal é meu refúgio. Não tenho fala, mãos ou pés, nem meios de evolução. Sou a consciência e felicidade, o êxtase na dissolução. Descartei o ódio e a paixão e venci a ilusão e a cobiça. Nenhum traço de orgulho me toca. Assim, a inveja nunca se cria. Além de todas as crenças, além da influência da fortuna, além da liberdade, além do desejo, sou consciência e felicidade, e a bem-aventurança é minha veste. Virtude e vício, prazer e dor não são minha herança. Nem textos sagrados, nem oferendas, nem preces, nem peregrinações. Não sou o alimento, nem o comer, nem sequer aquele que come. Sou a consciência e a felicidade encarnadas, o êxtase do bem-aventurado. Não receio a morte, nem sou dividido por diferenças raciais. Nenhum pai jamais me chamou de filho, nenhum laço de nascença jamais me atou. Não sou nem discípulo, nem mestre. Não tenho família, nem amigos. Sou consciência e felicidade, e emergir na bem-aventurança é meu fim. Não sou nem conhecível, nem conhecimento, nem conhecedor. A ausência de forma é minha forma. Habito em meio aos sentidos, mas eles não são minha casa. Sempre serenamente equilibrado. Não estou livre nem preso. Sou consciência e felicidade, e na bem-aventurança é onde me encontro. O yogi que alcançou o samadhi em sua vida conquista a libertação. Seus karmas armazenados são imediatamente queimados no fogo da yoga. Sabe o que é moksha? Livrar-se da miséria inexistente e conseguir a bem-aventurança sempre presente. Isso é moksha. A verdadeira liberdade consiste em se libertar de tudo, inclusive de si mesmo. Quando tudo que pode ser conhecido é abandonado, a mente se dissolve. Quando a mente se dissolve, resta apenas o estado de independência. Sempre faça o bem aos outros. Seja altruísta. Remova tudo mentalmente e seja feliz. Esta é a vida divina. Este é o caminho direto para moksha, ou salvação. Autodiscurso, profusão de palavras e possuir habilidade em expondo as escrituras são meramente para o prazer do aprendido. Eles não levam à libertação. Põe
Põe a Deus em primeiro lugar. Isso é o principal objetivo a atingir. Deus é a única realidade. Todo o resto é um sonho. Ele nunca nasce, nunca morre, sem começo nem fim, eterno e infinito. Em todos os tempos, passado, presente e futuro, ele permanece o mesmo. A origem e a dissolução do universo estão todas dentro dele. Nada existe sem a sua existência. Ele é tudo. Yoga, união com o divino, uma forma de realização de Deus, a união daquilo que se tornou separado, pelo jogo do universo, com seu próprio si verdadeiro, origem e universalidade. Também o processo e a disciplina da prática espiritual, através da qual se alcança uma intensificação e elevação da consciência, e por fim, a união com o divino. Todo yoga procede, em seu método e prática, por 3 estágios. Primeiro, purificação. Segundo, concentração. E terceiro, libertação. Se você quiser ir para Moksha, alcançar a libertação final, você terá que se tornar simples e direto. Ser obstinado não funcionará lá. Você terá que retirar todos os tubérculos, tornar-se totalmente livre de intelecto. Se você oferecer todas as atividades aos pés do Senhor e livrar seus atos do mínimo traços de desejos egoísticos, as consequências de tais atos não o encadearão. Você estará livre, estará redimido, você alcançará moksha, isto é, a libertação dos nascimentos e mortes. Renuncia a todas as esperanças terrenas e a todos os prazeres físicos, cessando de identificar-te com o corpo denso. Em seguida, deves cessar de identificar-te com o corpo sutil. Compreende que és Brahman, cuja forma é eterna bem-aventurança, cujas glórias são declaradas nas Escrituras. Desse modo, poderás viver em união com Brahman. Enquanto amar esse corpo mortal, o homem permanecerá impuro, será ameaçado de todas as maneiras pelos seus inimigos, continuará sujeito ao renascimento, à doença e à morte. Mas se meditar sobre o Atman, com a consciência pura e imutável, como a essência do bem, ele se libertará de todos os males. Essa verdade também é confirmada pelas Escrituras. Cessa de identificar-te erroneamente com todos aqueles invólucros, como o ego, etc., que recobrem o Atman. Só Brahman permanece, supremo, infinito, imutável, o um sem um segundo. Sua verdadeira natureza é a do Espírito Infinito. O sentimento de limitação é o trabalho da mente. A revelação de maiores obras ao Filho significa que todas as coisas têm sua origem em Deus, como Pai da criação, e vem a manifestação através do Filho, ou inteligência crística. À medida que um mestre autorrealizado progride para a completa libertação e união com Deus, ele se apercebe cada vez mais das infindáveis manifestações do poder de Deus na criação, eternamente progressiva, na qual sempre haverá obras maiores por toda a eternidade, mais maravilhosas do que todas as já reveladas até dado momento. O progresso da criação em Deus é perenemente novo, pois Deus, o Criador, é eterno e eternamente novo em sua expressão. Agora, meu filho, aqui está um ponto vital. Os renascimentos acabarão para aquele que adota com perseverança o caminho para a libertação mostrado por Deus nas Escrituras. Segue os sábios, abandona suas más propensões, diferencia o real do irreal,
rejeita a ilusão nascida da ignorância e ganha sabedoria ao realizar o eu. Então, e somente então, os renascimentos terminarão para ele. Essa é a verdade. O ser é aquilo que permanece imutável no passado, presente e futuro. Ele existe antes e depois do tempo. Ele permeia e transcende todos os estados de consciência. É chamado de Satya, aquilo que é. Quando a psique inclina-se em direção ao discernimento, gravita para a libertação. O praticante obtém a libertação ao cortar com a faca do discernimento a corda tríplice dos gunas, que condiciona firmemente a individualidade. Não atinge a meta o caminhante que não aspira à chegada. Mumukshva é o anseio pela libertação, é a sede que leva o sedento a buscar a fonte de água viva, o semivivo a procurar a vida, o perdido a buscar o caminho, o faminto o pão. Para o aspirante, nada mais importa, nada mais é querido, nada mais pretendido, só a libertação o motiva. Aquele que quer chegar, nenhum obstáculo detém, nenhuma fadiga o retém, nenhum gostoso desvio o conquista, só o reino o atrai. E ele sente a necessidade de chegar. Para sua sede, de nada vale as águas que encontra. Para sua fome, só o pão é alimento. Poderes maravilhosos, hierarquia sacerdotal, seguidores, discípulos e sectários, admiração e adoração de incautos, auréola de santidade, coleção de virtudes, renome, aplausos, puros acréscimos. O que ele quer, total e definitivamente, é o reino. Para ele, fácil é Vairagya, desapego, distinguindo sem esforço entre os acréscimos e o reino. Não vê mais valor nos acréscimos sedutores e com decisão avança invencível e infatigável para o reino, que se abre para festivamente acolhê-lo. É por isso tudo que os mestres repetem: sem viveka, discernimento, sem vairagya, desapego, sem mumukshva, um cristão não se cristifica. Um budista não realiza o budato, o ato de dedicar-se aos preceitos de Buda. Um judeu não chega a Jeová. Um maometano não alcança Alá. Recolhendo-se num lugar tranquilo, desprendendo os órgãos sensoriais da influência dos objetos externos, conquistando o corpo, mantendo-o firme e imóvel, aquietando as flutuações da mente, centrado no propósito da calma meditação e absorvido de todas as demais práticas, o praticante deve estabilizar-se firmemente na contemplação da fonte da vida, que é o ser. A felicidade divina, mesmo a mais ínfima partícula dela, nunca mais nos abandona. E quando alguém atinge a essência das coisas e encontra o seu eu, esta é a felicidade suprema. Quando é encontrado, nada mais resta a ser encontrado. A sensação de necessidade não despertará mais e o tormento do coração será acalmado para sempre. Não se contente com a felicidade fragmentária, que é invariavelmente interrompida pelos choques e golpes do destino, mas torne-se completo e, tendo alcançado a perfeição, seja você mesmo. Em verdade, sem confiança não há esforço. Sem esforço não há perfeição na liberdade. É dito que a mente pode escravizar ou libertar. A mente, apegada aos desejos, conduz à escravidão. Separada dos objetos dos sentidos, conduz à liberdade. Ao fluir, o rio encontra seu lar no oceano, deixando para trás seu nome e sua forma. Da mesma maneira,
O sábio liberta-se de seu nome e de sua forma e alcança o ser, além da mais elevada das manifestações. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a mente que morre todos os dias tem a possibilidade de transcender o tempo. A meta do praticante de yoga é atingir Kaivalya, isto é, isolar o eu real do escravizante e perturbador tumulto e do envolvimento criado pelo pequeno eu, a personalidade. Quando nós conseguirmos essa gloriosa solidão, teremos nos libertado do envolvente e ilusório mundo de sofrimento e gozo, e teremos alcançado o objetivo, o eu real. O yoga experimenta a liberdade que advém de compreender que a vida não tem nada a ver com perpetuar a existência do eu mortal, seja em sua forma física ou egóica. Ele aproveita a oportunidade de encontrar o eu imperecível antes que tudo que é transitório desapareça, como a cobra que se desfaz de sua antiga pele. O yogi realizado continua a atuar e desempenhar suas funções no mundo, mas agora com liberdade. Ele está livre dos desejos da motivação e do desejo dos frutos ou recompensas de sua ação. Seu agir é totalmente indiferente, mas, por outro lado, repleto de compaixão. Ele está no mundo, mas não lhe pertence. Não é mais atingido por causa e efeito, ação e reação. Peço-lhe que coloque toda a sua atenção, todo o seu interesse em realizar esse último ensinamento. Eu não sou o corpo nem a mente. Eu sou o ser. Tudo é o ser. Este é o ensinamento final de Bhagavan. Nada mais precisa ser adicionado a ele. Mantenha boa companhia enquanto busca esse conhecimento e tudo ficará bem. A mente é de fato aquilo que leva alguém à moksha, e é também a mente que faz alguém vagar pela vida mundana. É preciso apenas direcioná-la na direção certa. Foi orientado na direção errada e, portanto, precisa ser direcionado na direção certa. Na satsanga, o encontro com a verdade, surge o desapego. O desapego liberta da ilusão. Sem ilusão, há estabilidade. Com estabilidade, advém a libertação. Aqueles que conhecem a verdade como ela realmente é, não declararão que este mundo, que está sempre em destruição pela roda do tempo, é real. Somente a plenitude que brilha ininterruptamente em todos os momentos e em todos os lugares, transcendendo o tempo e o espaço, é a natureza da realidade. O espírito da busca. Ó amigo, busca enquanto vives, encontra enquanto vives, pois é na vida que a liberdade habita. Se tuas amarras não forem rompidas em vida, que esperança de libertação terás na morte? Não é mais do que um sonho enganoso, crer que a alma suba a Deus só por deixar o corpo. Se o alcançares agora, o alcançarás depois. Se não alcançares, ficarás retido na cidade dos mortos. Para encontrá-lo, aqui e além, imerge no nome e verás. Entrega-te ao Guru verdadeiro. Kabir diz, é o espírito da busca que liberta. De tal espírito sou escravo. Lembre-se, você não é o corpo ou a mente. Você é a alma infinita. Consegue estar consciente de que são hindus, socialistas, comunistas, isso ou aquilo,
Estar apenas consciente sem dizer que tal é certo ou errado? Como é uma tarefa de tal forma difícil, a tarefa de ver apenas, dizemos que é impossível. Digo-vos que é somente quando vocês estão conscientes dessa totalidade do vosso ser, sem que haja qualquer reação, que o condicionamento desaparece, total e profundamente. O que é verdadeiramente a libertação do eu. Nem mente, nem forma. Apenas existo. Cessaram agora toda a vontade e pensamento, o derradeiro fim da dança da natureza. Eu sou aquele por quem busquei. Tendo sido atendidas todas as necessidades e alcançado o objetivo final, o coração torna-se perfeitamente purificado e, em vez de simplesmente refletir a luz espiritual, ativamente a manifesta. O homem, sendo assim consagrado ou ungido pelo Espírito Santo, torna-se Cristo, o Salvador ungido. Entrando no reino da luz espiritual, torna-se o Filho de Deus. Nesse estado, o homem compreende seu eu como um fragmento do Espírito Santo universal e, abandonando a ideia vã da sua existência separada, unifica-se ao Espírito eterno. Quer dizer, torna-se um e o mesmo com Deus Pai. Tal unificação do eu com Deus chama-se Kaivalya, que é o objetivo último de todos os seres criados. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Quantas vidas são desperdiçadas, era após era, em intermináveis idas e vindas. Descubra quem você é. O amado volta para casa. Aquele por quem eu ansiava voltou para casa. O fogo violento da separação é extinto. Agora me alegro com ele. Canto em êxtase. Os pavões, ao rugido da nuvem, dançam com alegria ilimitada. Alegro-me em êxtase ao ver o meu amado. Estou absorta em seu amor. Minha miséria devagar pelo mundo acabou. O lírio floresce ao ver a lua cheia. Ao vê-lo, meu coração floresce de alegria. A paz permeia este meu corpo. Sua chegada encheu minha casa de felicidade. Aquele mesmo Senhor tornou-se meu, aquele que é sempre o redentor de seus devotos. O coração de Mira, queimado pelas chamas da separação, tornou-se fresco e revigorado. A dor da dualidade desapareceu. A natureza do ser. Se o ser não é nem os 5 envoltórios nem os 3 corpos, então o que ele é? É a consciência deles. Essa consciência é chamada Chit. Por causa de Chit, as coisas são conhecidas. Portanto, ele é chamado de aquele que conhece. Moksha não pode ser alcançado até que a pureza surja. Para alcançar a pureza, é preciso compreender: quem sou eu? Compreenda que o Self é eternamente um. Eu não tenho nascimento, nem morte, nem deveres. Eu nunca fiz nada, bom ou mal. Eu sou puramente Brahma, o absoluto, além de todas as qualidades. Como poderia existir para mim escravidão ou liberação? Se Deus é onipresente, imutável, completo, sem quaisquer partes, então não há qualquer divisão deste Deus. Como então ele poderia ser concebido como estando dentro ou mesmo fora? O universo inteiro está brilhando como um, sem qualquer cisão ou ruptura ou partes separadas. A ideia de Maya, ou grande ilusão, é ela mesma a grande desilusão. Dualidade e não dualidade são meramente conceitos da mente. O mundo da forma e o vazio informe. Nada disso existe independentemente.
No um, não há qualquer separação ou união. Verdadeiramente não há nada, exceto pela consciência, Shiva, apenas. Eu não tenho mãe, nem pai, nem irmão. Eu não tenho esposa, nem marido, nem filho ou amigo. Eu não tenho apegos ou não apegos. Como então tu justificas essa ansiedade da mente? Ó mente, não há nem um dia de manifestação, nem a noite da dissolução. Minha luz contínua nem se levanta nem se põe. Como poderia um homem sábio sinceramente acreditar que a existência sem forma é afetada pelas formas? Ela não é inteira, nem é dividida. Ela não experimenta tristeza ou alegria. Ela não é universo, nem não universo. Este é um conselho definitivo para aqueles que desejam obter a redenção. Como a tartaruga que retrai seus 5 membros, contenha e retire os 5 sentidos. Volte sua mente para o eu e permaneça absorto nele. Só isso é felicidade. Quando eu olho além da mente, eu vejo a testemunha. Além da testemunha, a intensidade infinita de vazio e silêncio. Transcender o ciclo de morte e renascimento é o verdadeiro propósito desta vida em forma humana. Enquanto o homem se considerar o agente, ele também colherá os frutos de suas ações. Mas assim que ele realiza o eu, através da investigação quem age, seu sentimento de ser o agente desaparece e o karma triplo se extingue. Esse é o estado de libertação eterna. Samadhi é uma experiência, não um estado em que se possa manter ou em que se possa viver. Usamos a palavra Kaivalya para o estado de suprema liberdade que sucede ao Samadhi, o estado de singularidade. Isso significa que nos fundimos no infinito e, portanto, nunca mais voltaremos a ser pegos pelas aparências do mundo da diversidade. O tempo, o espaço e a casualidade são categorias mentais que surgem e desaparecem com a mente. O mais importante é estar livre de contradições. A meta e o caminho não devem estar em níveis diferentes. Somos escravos do que não conhecemos. Daquilo que conhecemos, somos donos. Quando esteja liberado do mundo, poderá fazer algo por ele. Enquanto seja seu prisioneiro, não poderá alterá-lo. Qualquer coisa que dependa de algo não é real. O real é verdadeiramente independente. A busca de causas é um passatempo da mente. A dualidade de causa e efeito não existe. Tudo é sua própria causa. A pessoa que diz saber o que é bom para os demais é perigosa. Cada um vê o mundo através da ideia que tem de si mesmo. Segundo acredite ser você, assim acreditará que o mundo é. O que você é só pode sê-lo, não conhecê-lo. Nada pode ajudar mais o mundo do que você pôr fim à sua ignorância. Então, você não terá que fazer nada em particular para ajudar o mundo. Sua própria existência será uma ajuda. Atue ou não atue. Você nunca nasceu nem nunca morrerá. O que nasceu e morrerá é a ideia, não você. Limite os seus interesses e as suas atividades ao que seja necessário para você e para cobrir as necessidades dos que dependem de você. Reserve todas as suas energias e todo o seu tempo para romper o muro que a mente construiu à sua volta. A porta que o mantém fechado também é a porta que o deixa sair. Quando compreende que tudo sucede por si mesmo, você permanece só como a testemunha, compreendendo, mas sem ser perturbado. Correr atrás dos santos, gurus e mestres é só um passatempo, um jogo mais. No lugar disso, recorde-se a si mesmo e observe a sua vida diária sem cessar. O
autêntico sadhana é sem esforço. Não há nada para praticar. Para conhecer você mesmo, seja você mesmo. Para ser você mesmo, pare de imaginar-se como isto ou aquilo. Permita que a sua natureza emerja. Não perturbe sua mente com busca. Kaivalya, liberação, é uma questão de coragem. A coragem de acreditar que você já é livre e atuar de acordo com isso. O discípulo pergunta: o que é moksha, a libertação? O mestre responde: moksha é saber que você não nasceu. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Aquietar-se é não pensar. Saiba e não pense é a palavra. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrar em contato com seus amigos no céu. É o recreio após o trabalho, enquanto espero a grande libertação, a libertação final que deve devolvê-lo ao seu verdadeiro meio. A insistência na própria opinião nunca pode levar à obtenção de moksha. Somente aqueles que estão livres de insistência alcançarão a liberação. Olha aqui e saiba quem você é. Instantaneamente, você encontrará a liberdade. E esse sofrimento, pegar carona de útero em útero, irá parar instantaneamente. A única maneira é olhar para dentro. Não se preocupe com a libertação. Primeiro, descubra se há aprisionamento. Investigue a você mesmo primeiro. O mundo continua porque nem todos podem estar livres dos desejos. Pessoas com desejos nascem de novo e de novo. Maya nada mais é do que o egoísmo de uma alma encarnada. Este egoísmo cobriu tudo como um véu. Todas as tribulações terminam quando o ego morre. Se pela graça de Deus o homem somente uma vez realizar que não é quem faz, então imediatamente torna-se um Jiva Mukta, ou seja, um ser liberto em vida. Embora viva no corpo, está liberado. Não tem mais nada a temer. A ciência do eu é a sabedoria mais elevada. Se isso for percebido, a salvação será alcançada. Os passos fáceis de chegar a essa sabedoria e a moksha, a libertação, são: investigue o que é real e o que é irreal. Desapego, tranquilidade mental, fé, resignação, meditação profunda, domínio dos sentidos, cessação dos desejos e devoção 9 vezes maior. Pratique. Entregue-se a Deus. Tome a bênção dos gurus. Viva uma vida moral. Então você será puro mesmo na morte. Na hora da morte, não tenha nenhum desejo. Concentre-se em Deus, ou seja, um com Ele. E mukti, ou libertação, será alcançada. Esta vida é toda um sonho. Um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Sonhamos com este mundo, sonhamos que morremos e nascemos em outro corpo. E neste nascimento, sonhamos que temos sonhos. Todos os tipos de prazeres e sofrimentos se alternam nestes sonhos, mas chega um momento em que o despertar acontece. Nesse momento, que chamamos de realização do Self, há a compreensão de que todos os nascimentos, todas as mortes, todos os sofrimentos e todos os prazeres foram sonhos irreais, que finalmente chegaram ao fim. O derradeiro triunfo do yoga é viver em Kaivalya, fora do tempo, por assim dizer, mas na verdade dentro dele, dentro do seu coração, sem ligação com o passado e o futuro. Isso é viver sempre do cerne do presente.
é a integração da real natureza do tempo à consciência, e o Savasana é a chave. Alguém liga a vida mundana com maus pensamentos. Liga-se a vida mundana com bons pensamentos. Com a ausência de pensamentos, há moksha. Ele se torna o eterno e se vai no eterno. De acordo com a filosofia indiana, existe Brahman, a verdade absoluta, que não pode ser concebida pelo isolamento da mente individual ou descrita por palavras, mas que pode apenas ser realizada pela completa fusão do individual em seu infinito. Mas tal verdade não pode pertencer à ciência. A natureza da verdade que nós estamos discutindo é uma aparência. Dito isto, o que aparenta ser verdadeiro à mente humana, portanto, é humano e pode ser chamado de Maya, ou ilusão. Viva para atingir o estado de imortalidade. Um dia você certamente morrerá. O que restará então? Você verá como é tudo fútil à medida que os dias passarem. Portanto, trate de fazer um bom uso deste nascimento humano. Não desperdice. Este corpo não tem nenhuma utilidade após a morte. Eu vivi só para morrer. Não leve uma vida assim. Viva para ser imortal. Primeira classe. Classe única. Espíritos puros. Passaram por todos os graus da escala e se libertaram de todas as impurezas da matéria, gunas, tendo atingido o mais elevado grau de perfeição de que é capaz a criatura, moksha. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, sansara. A vida é para eles eterna e a desfrutam no seio de Deus, yoga. Gozam de uma felicidade inalterável, Satchidananda, por não estarem sujeitos nem às necessidades, nem às variações e transformações da vida material. A partir daqui, há uma explicação. Talvez para que as pessoas daquele tempo não se assustassem com o estado de libertação. É uma adaptação razoável, mas não inteiramente condizente com a filosofia do yoga. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, passada numa contemplação perpétua. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e lhes designam missões. Assistir os homens em suas aflições, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, é para eles uma agradabilíssima ocupação. São chamados às vezes de anjos, arcanjos e serafins. Se uma pessoa que tenha cometido inumeráveis pecados durante 100 encarnações realiza sua natureza divina, ainda que seja por meio segundo, se liberta de todas suas imperfeições e torna-se pura, perfeita e santa nesta mesma vida. Todo aquele que alcança o estado de Samadhi ou consciência divina se une com Deus. É desejável viver uma vida na miséria e sofrimento e então atingir mukti, libertação? Não é mais sábio aproveitar a vida presente no êxtase da devoção e da prática espiritual e então, de uma vez por todas, entrar nos portais da bem-aventurança infinita? Como Sri Ramakrishna costumava dizer, você pode entrar em uma casa pelo portão da frente ou pela porta dos fundos, mas qual destes é melhor? Só atingiu a iluminação suprema aquele que pode olhar um homem ou uma mulher como iguais a Brahman. O homem com a ideia de sexo na cabeça pode ser um bom aspirante, mas ainda está longe da meta. Libertação é perguntar: quem sou eu que estou preso? E assim conhecer sua verdadeira natureza. A autoinquirição é apenas manter a mente sempre voltada para dentro
e assim permanecer constantemente no eu real. O que é mukti? Aquilo que ensina que até a felicidade desta vida é escravidão. E a mesma é a felicidade da vida futura, porque nem este mundo nem o próximo estão além das leis da natureza. Apenas porque a escravidão deste mundo está para do próximo como uma corrente de ferro, está para uma corrente de ouro. Novamente, a felicidade, onde quer que esteja, estando dentro das leis da natureza, está sujeita à morte e não durará para sempre. Portanto, o homem deve aspirar e tornar-se mukta. Deve ir além da escravidão do corpo. A escravidão não servirá. O homem que se abstém fisicamente dos objetos dos sentidos descobre que esses objetos sensórios se afastam por algum tempo, deixando apenas o anseio por eles. Mas aquele que contempla o Supremo liberta-se até mesmo dos anseios. Para Gandhi, a libertação da alma humana em relação à servidão terrestre só pode ser alcançada através de uma disciplina diária, uma rigorosa meditação, jejuns e orações que conduzam a um completo domínio dos sentidos. É só uma noção. Lembre disso. É só uma mudança de visão de si mesmo. Não há necessidade de se fazer mais nada. Não é preciso nenhuma ação para se ter moksha. É só se dar conta de que você já é livre. Se você está pronto para se dar conta disso, e as condições internas e externas assim o possibilitam, se a mente está preparada e purificada, se o pramana, o meio de conhecimento, está disponível, moksha inevitavelmente acontece. O que é uma pessoa autorrealizada, viva mukta? 1. Tomado consciência de que o ser é ilimitado. 2. De que o ser e o mundo não são diferentes. E 3. Que aquele que possui a visão é o ser, não um indivíduo separado. Se um chefe de família tornar-se Jiva Mukta, pode facilmente viver no mundo, se quiser. Um homem que atingiu conhecimento não faz diferença entre este lugar e aquele. Todos os lugares são iguais para ele. Quem pensa naquele lugar, pensa também neste lugar. Tal pessoa, que está repleta de todas as qualidades nobres, busca e segue um mestre iluminado que o direciona no caminho do autoconhecimento. Ele então percebe o eu, que é o único ser cósmico. Tal pessoa liberada desperta a inteligência interior, que esteve adormecida até agora. E esta inteligência desperta instantaneamente e sabe que é a consciência infinita, tornando-se constantemente consciente da luz interior. Tal pessoa abençoada ascende instantaneamente ao estado totalmente puro. Tal é o curso normal da evolução ao Rama. No entanto, existem exceções a esta regra. No caso daqueles que nasceram neste mundo, existem duas possibilidades para alcançar a libertação. A primeira é, trilhando o caminho indicado pelo mestre, o buscador alcança gradativamente a meta da libertação. A segunda é, o autoconhecimento literalmente cai no colo da pessoa, por assim dizer, e a iluminação instantânea. Ó Chandra! Desta maneira, mostrei-te o Samadhi que conduz à liberação. Raja Yoga Samadhi, Ummani e Sahaja Vasta são sinônimos que fazem referência à união de Manas e Atma, da mente e do espírito. Vishnu está na água, na terra, em cima da montanha, no meio do fogo e das chamas vulcânicas. Todo o universo está cheio de Vishnu. Tudo o que caminha sobre a terra, o que se move no ar, os seres vivos, as árvores, arbustos, raízes, plantas trepadeiras, ervas, etc. Os oceanos e montanhas, todos te reconhecem como Brahman. Contempla tudo em Atma. Atma, confinado dentro do corpo, é Chaitanya, é intrinsecamente o Eterno, o Supremo.
deve contemplar-se separado do corpo físico, livre de desejos e paixões. Assim, obtém-se o samadhi, libertando-se de todos os desejos, do apego ao próprio corpo, à família, aos amigos e às riquezas. Libertando-se de todo o apego, o praticante obtém o samadhi absoluto. Shiva revelou muitos tátuas, como Laya, Ngrita e outros. Mostrei-te todos eles num resumo que te conduzirá à emancipação. Ó Chandra, desta forma mostrei-te o samadhi, difícil de se obter. Se o alcançares, não voltarás a renascer neste plano de existência. Quando se eleva, a mente sai automaticamente para o mundo. Se você fizer autoindagação, poderá treiná-la para fluir em direção ao self. No sono profundo, a mente vai automaticamente para o self, mas você não está ciente disso. Através da prática constante da autoindagação, a mente pode ser treinada de tal forma que flua automaticamente para o self nos estados de vigília e sonho. No começo é muito difícil, mas com a prática pode ser feito. O yogin executa o yoga de acordo com as regras da prática. Ele que permanece contente com aquilo que obtém, que restringe os seus sentidos sendo um chefe de família, que não é absorvido pelos deveres de sua condição familiar, certamente alcança a emancipação espiritual pela prática do yoga. Aquele que quiser ir para moksha, libertação final, terá que realizar a si mesmo. Caso contrário, não importa o quanto ele faça, ele não alcançará moksha. Tu és a luz do universo e seu espírito ordenador e guia. Aparece em nosso meio. De ti, uma teia de mundos propaga-se a cada momento. Tu és quem dissipa os medos, aparece diante de nós. Tu és a semente do universo, tu és o ser em que resido. Tu estás presente nos corações de todos os devotos. Ó tu, a quem encontro presente diante de mim, elimina os medos de todos os seres criados. Tu és a corporificação de todos os deuses e muito mais. Tu saíste de mim, e eu sou o resumo do mundo criado. Contemplemos a própria fundação deste universo, por meio da qual o mundo busca libertação. Tu permaneces em tua própria e eterna natureza básica. Tu saíste do pranava, a palavra semente, e a base de toda existência e a verdade de tudo. Os Vedas são apenas centelhas de tua luz eterna. Tu simbolizas o casal celestial, Kama e Kameshwari, que se fundem no onipresente Ananda e se diferenciam em Nada e Bindu para manter tua lila. Dissipa os medos do mundo. Eu busco refúgio em ti. Tu és meu abrigo e lugar de descanso final. Atrai todo o meu ser para ti. Quando concedes, tu apareces em duas formas, a que liberta e a que busca a libertação. Por mim são todos criados à minha própria imagem. Por mim são todos enviados ao mundo. Em mim todos encontram refúgio final. Eu sou a causa final indicada nos Vedas pelo Pranava. Eu sou Mahamaya e Mahabhava, tudo em um. Devoção a mim é a causa de moksha. Todos são meus. A mim, Rudra deve todos os seus poderes e o próprio ser. Eu canto a glória de Rudra, que se manifesta em todas as ações e em suas causas. Assim como os rios que fluem para o oceano, perdendo nome e forma, tornam-se unos com o oceano, o mesmo acontece com o sábio, que perdendo nome e forma, torna-se uno com o Ser Supremo, que é a realidade transcendental. Deixa alguns mistérios para serem explorados na eternidade. Como podem os limitados poderes do raciocínio do homem
Compreender os motivos inconcebíveis do absoluto incriado? A faculdade de raciocínio no homem, acorrentada pelo princípio de causa e efeito do mundo dos fenômenos, desconcerta-se ante o enigma de Deus, o sem princípio, o incausado. Contudo, embora a razão humana não possa sondar os enigmas da criação, todos os mistérios serão afinal resolvidos para o devoto, pelo próprio Deus. Quem sabe Kalpa Samadhi? O devoto alcançou a percepção de sua união com o espírito, mas não pode manter sua consciência cósmica, exceto no estado imóvel de transe. Pela meditação contínua, atinge o estado superior de Nirvikalpa Samadhi, no qual pode movimentar-se livremente pelo mundo sem perder a percepção de Deus. Em Nirvikalpa Samadhi, o yogi dissolve os últimos vestígios de seu karma material ou terreno. Contudo, ainda pode possuir certo karma astral e causal para esgotar, e por isso assume corpos astrais e depois causais, em esferas de vibração mais elevada. Quando uma alma rompe o casulo dos três corpos, físico, astral e causal, escapa para sempre da lei da relatividade e torna-se o inefável, sempre existente. A libertação consiste apenas em investigar quem sou eu que estou preso e conhecer sua própria natureza. A auto-inquirição, Atma Vichara, é manter a mente constantemente interiorizada e fixada no eu, enquanto que a meditação, Dhyana, consiste em contemplar fervorosamente eu sou absoluto, Brahman, que é ser consciência beatitude, Satchidananda. Vocês são o Atma invencível, incólume aos altos e baixos da vida. A sombra que você projeta enquanto se desloca longe do caminho cai na sujeira e na poeira, na sarça e no mato, na pedra e na areia. Mas você absolutamente não precisa se preocupar, pois caminha incólume. Assim também, como o Atma, não há razão para se preocupar com o destino de sua sombra, o corpo. Ó mente tola! Você que se afunda no sofrimento desejando os prazeres triviais deste mundo e do próximo. Se você permanecer imóvel sem pensamentos, certamente alcançará a bem-aventurança suprema da libertação que transcende ambos. A nossa verdadeira natureza é libertação. Mas nós imaginamos que estamos presos e fazemos um grande esforço para nos libertar, apesar de sermos sempre livres. Mas isso só é compreendido quando nós chegamos àquele estado. O homem é como arroz. Após sua casca ter sido retirada, não crescerá mais. A casca do homem é seu corpo de desejos. Se liquidado, ele não mais reencarnará. Vem a ser Laya. Pelo que tenho aprendido de vários textos autorizados, entendo ser um mergulho de algo existente em sua causa primeira, nela se fundindo. É o caso de uma onda sumindo no mar. É um regresso à origem, um pleno deixar de existir para retornar gloriosamente no ser. O que antes era limitado, como existência ganha a infinitude da essência quando nela se dissolve. O que, como simples existência, era efêmero, ao extinguir-se na essência, alcança perenidade. O que era apenas aparência, recobra realidade. O que era cambiável, torna-se imutável. O que era limitado, se infinitiza. A concentração no Sahasrara, sem dúvida, resultará em êxtase ou samadhi. No entanto, as vasanas não são com isso destruídas. Assim, o yogi deverá sair do samadhi, pois a libertação completa ainda não foi alcançada. Encontrando Deus. Acho graça quando ouço dizer que os peixes dentro d'água estão com sede. Você vaga inquieto de floresta em floresta,
enquanto a realidade está dentro de sua morada. A verdade está aqui. Vá onde quiser, ao norte ou sul, até que você tenha encontrado Deus em sua alma, todo mundo lhe parecerá inexpressivo. O que é salvação? É viver com Deus. Onde? Em qualquer lugar. Aqui, neste momento, o momento no tempo infinito é tão bom quanto qualquer outro momento. Se você quebrar a casca da sua personalidade, você será simplesmente presença. Como a vida é, como o divino é, apenas uma presença. O sinal de um homem que realizou Deus é que ele se torna como um coco seco. Torna-se completamente livre da consciência de que é o corpo. Não se sente feliz ou infeliz com a felicidade ou infelicidade do corpo. Não procura os confortos materiais. O devoto de Kali é um Jiva Mukta, pleno de felicidade eterna. Eu não sou o corpo denso, porque quando sonho, outro corpo toma seu lugar. Nem sou a mente, pois no sono profundo continua a existir, e a mente não. E ao acordar, lembro as duas características do sono, a positiva, pura felicidade, e a negativa, não percepção do mundo. Como a mente e o corpo aparecem intermitentemente, são irreais. Como eu continuamente existo, sou real enquanto puro eu sou. Posso rejeitar o corpo e a mente como não sendo eu, uma vez que são objetos vistos por mim. Não posso rejeitar este eu sou, porque é aquilo a partir do que o corpo e a mente são rejeitados. Logo, o eu sou é a verdade da minha existência. Tudo mais não sou eu. Quando a alma finalmente se liberta das 3 ânforas de ilusões corporais, ela unifica-se com o infinito, sem qualquer perda de individualidade. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal, sem estar ligados mais a um mundo do que o outro? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão restritos a eles como os homens estão à Terra. Eles podem, melhor do que os outros, estar em todos os lugares. A expressão estar em todos os lugares é onipresença, estar unido a Deus, yoga, kaivalya. Após desencarnar, a alma vê e abrange num piscar de olhos suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é preciso que esteja integrada a Deus, após muitas e muitas existências. Mais uma vez, yoga. Só podemos ver o mesmo espírito em todos quando sabemos que somos esse espírito, Atma ou eu. Somente uma pessoa que compreendeu o seu próprio eu pode ver esse eu em todos. As pessoas pensam que a liberdade, moksha, está em algum lugar longínquo e deve ser procurada. Elas estão erradas. A liberdade, moksha, é apenas conhecer o eu dentro de você. Concentre-se e você irá alcançá-lo. A sua mente é o ciclo de nascimentos e mortes, samsara. Todas as coisas são, na verdade, consciência. Quando elas são conhecidas apenas como consciência e se tornam completamente incluídas no ser da pessoa, que é a consciência, as diferenças são completamente aniquiladas e sua verdadeira natureza brilha. Você deve saber que essa é a libertação incomparável. A gota d'água só atinge o infinito quando some no mar. Como o Brahman não é um objeto dos sentidos nem de inferência, e como não há um segundo a ele, ele está além da percepção direta, inferência ou analogia. Também saiba que, sendo livre de atributos, ele não pode ser expresso por palavras.
Conhecendo a discriminação viveka, a mente, Chitta, se orienta em direção à independência, Kaivalya. Neste estado, um homem não encontra mais o seu ego. E quem ficou para procurá-lo? Quem pode descrever como ele se sente nesse estado, em sua própria consciência pura, a respeito da natureza real de Brahman? Uma vez uma boneca de sal foi medir a profundidade do mar, mas logo que mergulhou na água, dissolveu-se. Quem havia para dizer qual a profundidade? Pela rejeição até desses poderes vem a destruição da própria semente do mal, e isto conduz a Kaivalya, isolamento. O yogi atinge a solidão e se torna livre. Quando até mesmo as ideias de onipotência e onisciência forem abandonadas, chega a total rejeição de gozo, das tentações de seres celestiais. Quando o yogi viu todos esses poderes maravilhosos e os rejeitou, atinge a meta. O que são todos esses poderes? Simplesmente manifestações. Não passam de sonhos. A própria onipotência é um sonho, pois depende da mente. Enquanto existe uma mente, ela pode ser onipotente. Contudo, a meta está além da própria mente. Existência é igual a felicidade, que é igual a ser. A palavra mukti, libertação, é assim provocativa. Por que alguém deveria buscá-la? Ele acredita que há escravidão e, portanto, procura a libertação. Mas o fato é que não há escravidão, mas apenas libertação. Por que chamá-la por um nome e buscá-la? Se a mente de alguém se torna livre de conflitos, isso é moksha. Mente cheia de conflito, isso é vida mundana. A realidade é apenas a consciência supremamente feliz, que brilha sem qualquer tipo de diferença no estado focado de uma mente que se tornou madura em virtude de viver inteiramente livre de desejos. Jnana é aquilo que permanece depois de rejeitar, um, por investigação, tudo que é transitório. Só isso é realidade. Deus, Senhor, eu, você, todos esses são apenas isto. É uma loucura vagar aqui e pensando que Jnana só pode ser alcançado se formos a uma montanha ou uma caverna. Todas as perguntas relativas a Mukti são inadmissíveis, porque Mukti significa libertação da escravidão, que implica a existência atual de escravidão. Não há escravidão e, portanto, não há Mukti. Disse o Senhor bem-aventurado: falarei de novo acerca da sabedoria suprema que transcende todo conhecimento. Com essa sabedoria, todos os sábios, no fim da vida, alcançaram a perfeição final. Abraçando essa sabedoria, estabelecidos em meu ser, os sábios não renascem, mesmo no início de um novo ciclo de criação, nem são perturbados na época da dissolução universal. Quem percebeu a falsidade das cenas de cinema que aparecem na tela não sente dor nem prazer ao assisti-las. O Jiva Mukta percebeu a falsa natureza dos objetos externos. Para ele, não há associação com eles e não surge a crença de que sejam reais, porque desaparecem da mesma forma que um sonho. Mesmo depois de ver os acontecimentos externos, ele permanece como alguém que não os viu. Por causa disso, nenhum desses eventos deixa vássanas nesta mente. É fácil concluir que Laya Yoga, ou a autoextinção individual libertadora, só pode ocorrer quando o ser humano, ao longo de um árduo e prolongado esforço, através de muitas existências, conquistou excepcionais condições de santidade e sanidade. Condições estas que os diversos caminhos, margas, ou as diversas disciplinas, sadhanas, ajudam a construir.
além da casta, credo, família ou linhagem, aquilo que não tem nome nem forma, além do mérito e do demérito, aquilo que está além do espaço, do tempo e dos objetos dos sentidos. Você é isso, o próprio Deus. Medite isso dentro de você. Isso é discernimento, viveka. O discernimento inicial deve persistir até o fim. Seu fruto é a libertação. Se você descobre o princípio atímico, se torna o próprio Deus. Cada um de vocês podem se tornar Deus ao mergulhar suas almas individuais no oceano do Atma universal. O Kaivalyan seria a etapa em que o ser se separa totalmente da mente, se vê livre de qualquer medo ou desejo, integrado à sua verdadeira fonte. Já que o processo espiritual é por etapas conscienciais, este observador leva um tempo para distinguir o que é o corpo e o que é a mente, e leva um outro tanto para se ter a percepção do que é a mente e o espírito. É como o ego. Enquanto nos vemos no eu, cheios de desejos e medos, fica mais complicado perceber o eu, que observa tudo em paz. Alguns acham que superaram o eu, o ego, e se perceberam como espírito, mas não se mantêm nesse estado, pois a mente ainda gera informações e sensações de medo e desejo. Somente quando superarem essa ilusão de sensações, se perceberão como espírito. Eis as etapas. O yogi faz suas práticas espirituais para se perceber como espírito, que é quando ele atinge o samadhi. Mas no samadhi, ele acabou de perceber isso. Por vezes deslumbrado, volta para a mente. Apenas quando ele permanecer neste estado além da mente de forma consciente, é que ele atingiu Kaivalya. No Samadhi, você distingue o que é a mente e o espírito. E no Kaivalya, você se percebe como alma e se integra ao todo. As duas coisas que a alma mais almeja, que estão no âmago de cada espírito, são felicidade, Ananda, e liberdade, Kaivalya. O ser precisa se libertar do corpo físico, do corpo astral, que é a mente, e do corpo causal, espiritual, para a integração total a Deus. Aquele cuja energia se estabelece no infinito transcende o pensamento e se estabelece no espírito.
Primeiramente, porque o pessoal confunde muito Samadhi com Kaivalya. Aliás, nem se fala em Kaivalya, né, depois? Não, Kaivalya é muito difícil alguém estar comentando sobre ele. Então, a aspiração do yogi não é Samadhi, necessariamente, mas sim Kaivalya. Kaivalya é a emancipação do espírito. É o que está dizendo o documentário todo. Inteiro. Você não encontra muitas pessoas falando sobre isso porque é um assunto abstrato. É um assunto... Então vamos dizer assim que o Kaivalya é a consequência do Samadhi. É a consequência de uma prática realmente autêntica, né? E as pessoas não falam muito sobre isso. Você não vê documentário, mesmo falando sobre yoga, não fala a respeito do yoga na sua integridade, meditação. E o Kaivalya é muito menos. Então, por conta disso, surgiu essa ideia aí de fazer Kaivalya, a libertação final. E fazer a trilogia também, né? Que a gente já fez do Yoga pelos Mestres. Exatamente. E depois a gente falou da meditação. Meditação pura. E agora do Kaivalya. Porque tanto o yoga, meditação, anda se corrompendo muito, né? E o Kaivalya mais ainda, que o pessoal nem fala dele. Faltou, né? Depois que a gente fez o documentário, tanto a Yoga pelos Mestres, parece que faltou alguma coisa. Falou meditação, deve fazer uma meditação. Depois que terminou a meditação, falou, ainda está faltando alguma coisa. Então, para fechar a trilogia com chave de ouro... Não o projeto não era fazer trilogia, era só fazer um documentário. Exatamente. Mas agora também acho que encerrou, né? Eu creio que sim. Porque acho que agora fechou direitinho, casou tudo, né? Da forma que precisava ser. Agora vamos ver se fica bem entendido aí. Pelo menos tem alguma coisa disponível agora. E de forma gratuita. Isso que é importante. A gente espera de coração que as pessoas aproveitem esse material de estudo aí. Porque foi um bom material tanto pra gente quanto para quem tiver contato com ele. Que leve bem a sério, que são os mestres que estão falando, são 51. Justamente isso. Dificuldade foram várias, hein? Não só de filmar, como o que colocar em Kaivalya, porque... por exemplo, isso aí. Então, é abstrato, né? E foi difícil isso daí, hein? Porque a gente gravou acho que umas 2 ou 3 vezes, né? Esse mesmo vídeo. Foram 2 vezes. O enquadramento não tá legal. E, enfim, depois ficou aquela coisa... Não tem nada a ver com o assunto. Nada a ver. Exatamente. E o que a gente põe? Aqui o caso, esse vídeo, por exemplo, ele só não entrou no documentário porque a gente não... Como é que a gente ia colocar, né? Não tem piano, a trilha sonora não casava. Não casava. Então só por conta disso a gente não utilizou. Tem muitas imagens que a gente descartou. Por exemplo, a Serena comendo. Então, porque é o assunto de solução final, né? Integração, sair da roda de samsara, de encarnações e mortes. Como é que a gente ia encaixar isso daí? É um desafio. Por exemplo, é um bom desafio. A prática. A prática tem tudo a ver. Mas passa o dedinho ali. Olha, tem uma coisa ou outra. Você pode fazer de novo, coisa e tal, mas já tinha outros projetos. Então acabou não entrando também por conta disso. É o trabalho. No final das contas, pode entrar qualquer coisa, pode entrar coisa nenhuma. Sim. Pode ser de tudo. Mas e ao mesmo tempo tem que fazer um sentido. Sim. Porque também senão fica uma coisa muito bagunçada, né? Não pode ser só, não, pode ser qualquer coisa, então vamos colocar qualquer coisa. Embora outros takes desse vídeo aí entraram, né? Entraram. Outros takes desse vídeo não coube todo. Essa foi uma ideia muito legal do Deoclésio. Mas infelizmente depois a gente não... A iluminação. A gente não conseguiu encaixar ela. Mas foi um vídeo bem legal esse daí. E esse negócio também do... Nada não é por acaso, né? Como é que depois... É justamente no processo de edição. Como é que depois foi casando, assim, com o que estava sendo dito com as imagens. Tem coisa que a gente fica até impressionado, né? Não só aqui no Kaivalya, como nos outros documentários. Tem coisa que parece que a gente falou, não, vamos colocar isso daqui exatamente dessa forma. Do jeito que tá. Mas às vezes não foi. Não. Na maioria das vezes foi por acaso. Casou, né? Simplesmente aconteceu. O processo de edição é tudo, é programa gratuito, naquele esquema. Fazendo isso daí, ó. Na gambiarra. Essa foi a ideia do meu irmão. O Marcelo usou também para fazer um vídeo dele, que usa um vídeo bacana também. Eu falei, fazer mais ou menos o que ele falou lá, para a câmera ficar fixa no teto, né? Uma gangorra. Aí tá vendo todo esse trabalho aí para fazer aquela cena que a gente não usou. Não usou. Legal, né?
Mas tem disso, filmagem é isso. Tem um monte de coisa que a gente fez, umas várias coisas coisas. malucas, para não ficar aquela coisa parada, estática. Faz parte assim do processo criativo. Depois o resultado final. Sim. E na edição, o trabalho de áudio também foi tudo em programa gratuito. E a edição é aquele negócio, né? Tem que sempre acompanhar um rascunho, o papel, caneta perto ali, caderninho, tudo anotado. Que o processo Vendo é que complicado. aquele vídeo vai, o outro não vai, né? É. Vendo a trilha sonora também. O que ia e como é que ia fazer. O que acompanha o que. E tem coisas também É trabalhoso, mas é gostoso. Entraram, mas aí aconteceu, que nem eu acho uma próxima cena que vai entrar aí. Não sei se... não, ainda não. Tô Tem me coisas que adiantando. casam e tem coisas que não E tem casam. coisas que não casam. Tem Quando dá pra evitar, a gente evita. a gente evita. Né? Mas tem Mas momentos que não dá. Mas tem que usar todo um organograma, fazer tudo direitinho. Porque se você for colocar qualquer coisa, fica horrível. Sim, fica muito E bagunçado, se você seleciona né? muito, não sai o negócio. Não sai. Se você fala, não, tem que fazer perfeito, não tem o perfeito, Não tem, vai isso. sair, a coisa acontece. Que nem, por exemplo, no caso da Rudraksha aí, tem uma cena que casou com uma frase que falava alguma coisa assim, a semente do mal. Gente, a Rudraksha não é a semente do mal, tá bom? Ela tem inúmeros benefícios aí, enfim, quem quiser saber mais, pesquisa. Mas não foi nesse sentido que entrou. Trilha sonora foi um desafio e tanto. Foi, porque lembrando que aqui nenhum de nós é profissional em absolutamente nada. Mas houve muita dedicação. Mas tem atitude profissional, séria. Né? Sim, mas E eu digo responsabilidade. assim, houve dedicação, a gente se esforçou para fazer a coisa. Né? E a trilha sonora, músicas, todo Eu mundo quero sabe dizer assim, não cobre a perfeição de um profissional. Quer dizer, nem eles têm, mas enfim. Você que está vídeo para internet, o problema é o áudio, né? Trilha sonora. É porque você não pode usar música E você não pode ficar usando de outras pessoas, ela principalmente no YouTube. Então, você tem que... E mesmo alguns que estão lá gratuitos, às vezes não vai, né? Uhum. Então, para evitar esse problema, nós fizemos o quê? Nós resolvemos nós mesmo compor as músicas. Mesmo não tendo o conhecimento nem teórico, nem muito prático, mas a coisa mais intuitiva. Pedindo aí a inspiração, a colaboração, né? Colaboração da nossa... Enfim, da espiritualidade, porque querendo ou não, tudo aqui acontece porque também eles ajudam, né? E a boa vontade, né? A gente brinca assim que aqui no Yoga Integral são 2 pessoas, mas no plano físico. Tem uma equipe. Mas no astral a equipe é grande. E colabora de forma fabulosa. Aliás, no plano físico eu tô falando 2 pessoas, mas tem as meninas aí, a Xerri e a Serena, que aparecem aí no documentário todo. Os praticantes, todo mundo tem praticantes. toda uma egrégora aí. Que nem aí a gente fez a roda de mantras, né, o canto de mantras, com a temática do documentário já, para poder utilizar algumas cenas no documentário. E é claro, a gente agradece muito quem participou, né? É bem legal ver depois o resultado final. Mas as músicas foram muitas que vieram, sabe? Não aproveitamos todas. Não. E tem umas que... Mas eu achei incrível como a gente começou a aspirar e começou a vir Sim, mesmo, vem. né? Você chama, como é que a gente vai resolver esse problema? Isso aí Entendeu, Clécio? A gente vai ter que compor, a gente vai ter que cantar. Pelo amor de Deus, mas a gente não canta, cara. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não admito, você canta mal pra caramba, né? Eu falo pra mim mesmo, né? Mas eu vou tentar fazer. Porque você vê os mestres e fala assim, não, tem que cantar. Então, mas eu Depende pensei na mesma da vontade, coisa. E como é que né? a gente vai fazer isso? Porque se você for ver o vídeo, alguns morreram, citar os mestres, é claro, mas tem vários aí. Você vai ver os áudios deles, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Tem uns porque lá que são naquela época terríveis. também não tinha como ser melhor do que aquilo, né? Então, eu falo, tô fazendo uma coisa, o que interessa é a intenção que a gente tem no projeto, é o que vale. E eu acho que o resultado tá aí, né? Inclusive tem uma própria frase do Yogananda que ele fala alguma coisa assim, que ele foi num lugar e as pessoas estavam cantando e tinha toda aquela técnica, métrica, tudo certinho, mas ele falou, não, o que importa é o coração. Não interessa a técnica, né? A intenção é tudo. A questão é o coração. Você está cantando com alma, com, né? É realmente o que vale. É o que vale.
É a emoção que tá envolvida ali no processo. Depois a gente vai arrumar algum jeito de deixar disponível a trilha, né, Thaís? Sim, eu queria fazer um álbum de alguma forma. Não sei se provavelmente vai entrar no YouTube, né? Provavelmente. Nós vamos fazer o possível para divulgar. Sim. Né? Então, a gente vai fazer o possível para divulgar. Gratuito também. Sim, claro. De forma gratuita. Não tem como também. Quem é que vai pagar por isso? A gente canta com Mas com também amor, porque com a ideia é que seja acessível, né? E as cenas de gravação assim, do áudio é isso mesmo, é essa coisa. Um chacoalhava lá um pau de chuva, outro ficava um tambor, fechava as portas e ficava lá correndo o videozinho ali no canto e ia anotando. Aí a trilha sonora era gravada. Às vezes parava, passava um caminhão, passava alguma coisa assim muito barulhenta, tinha que parar tudo de novo. E cada áudio era o quê? 5 minutos e pouco. E sempre acontece essas coisas o quê? Nos minutinhos finais. Pra você ter que começar a gravar tudo de novo. Errar uma nota, né? Começa de novo. Nossa, várias vezes eu começava no meio, né? E foi mais de 20. Enrolava lá, falei, começa de novo. Tem uns 20 áudios aí. Mas é isso. Que vale a intenção. E aí tá cheio, né?
Namastê.